Você já parou para pensar que eu posso saber muito mais sobre você do que você mesmo? Você clicou no link que eu mandei e não deveria? Agora eu só preciso que você acesse a sua conta bancária no computador. Acesso negado, desafio aceito. Nem o teu backup vai te salvar. Seja muito bem-vindo ao Além do Backup. Ai, ai. É brincadeira. Dá pra cortar esse papel de ridículo que nós estamos fazendo? Dá uma chance, porra. Dá uma chance. É. Dá uma chance. A gente tá brincando. A gente tá brincando, mas a gente tá a brincando, verdade, cara. é. Sim, acontece, entendeu? Acontece. É que não pode não ser a tua realidade no teu dia a dia, tu não tá percebendo, mas, cara, é isso aí. Enquanto a gente tá aqui de uma forma descontraída, tentando demonstrar ou materializar aquilo que acontece lá no submundo, né? Existem hackers aí que estão aí nas suas casas, no escuro, ou mesmo no dia a dia do teu lado, tu não tá nem percebendo, loucos para obter informações, acesso, para obter ganhos. E quem sofre? Na verdade, tem muita empresa que nesse exato momento já tem um hacker ali, conhecendo o ambiente, entendendo, preparando um ataque de forma completamente invisível, sem a empresa saber, mas ele tá lá. Em algum momento, quando ele pegar todos os acessos que ele precisa, já era. A gente vai entrar tecnicamente, mas daí entra aquela fase de reconhecimento, né? Onde ele obteve aquele acesso já, só que ele está simplesmente reconhecendo o ambiente para preparar a sua estratégia de ataque. Então, além do backup de hoje, a gente vai falar de proteção de endpoints. Como proteger seus dispositivos, as máquinas, celulares e tudo mais, contra hackers que querem aproveitar toda e qualquer oportunidade para achar uma porta de entrada, invadir sua empresa e fazer o que ele quiser. Dependendo do caso, ele entra e domina o ambiente, certo? Certo. E o que é muito importante é o treinamento das pessoas, né? Dos usuários, porque normalmente o usuário que é mal informado, ele sempre está suscetível a clicar num link, a ser invadido, né? Esse é um dos principais elos fracos. Ou talvez o principal elo fraco, né? Das empresas. Hoje é o principal, né? A quantidade de ameaças que tem vai ser sempre maior a quantidade de vacinas e aí tem outras variáveis também na máquina para que uma ameaça possa ser identificada. Então, hoje o principal é que o próprio usuário seja treinado para não clicar, para saber como que as coisas funcionam e também o que aquilo ali pode gerar, né? Se clicar, o que ele pode acabar gerando. Então, ele saber o tamanho da responsabilidade que ele tem na mão, né? E por que esse assunto é tão relevante, né? De proteger o usuário? Porque a gente sempre fala de segurança cibernética, proteger a empresa, o firewall, o backup, etc. Mas a maioria dos estudos, né? Tem especificamente um da Checkpoint, um estudo recente, que apontou que 68% dos ataques cibernéticos eles iniciam com um e-mail de phishing. Né? Então, quando tu vê, a empresa foi invadida, vazaram dados ou criptografou, muito provavelmente esse ataque ele começou com um e-mail inocente, né? Que alguém clicou, um usuário clicou, pode ser que a empresa tenha lá todas as camadas de segurança em dia, bem estruturadas, mas um link de um e-mail começou um ataque gigantesco. E essa camada de segurança, que é o teu usuário, não estava preparado. Ele caiu naquele golpe, porque é um golpe. Ele foi fisgado. É o peixe, né? Uhum. Ele é pescado pela boca. Phishing. Phishing, daí que vem o phishing. Se a gente não entender que não só tecnologia, né, é quem vai resolver os problemas, né, ou elevar o teu nível de segurança e negligenciar a necessidade de também capacitar os usuários, né, conscientizá-los, treiná-los, não uma vez só, mas de forma contínua, a gente está deixando uma brecha naquele elo mais fraco da corrente que a gente tenta proteger os nossos ambientes.
Me explica num exemplo prático, hipotético, mas que muito comum, como que acontece o passo a passo. Eu sou hacker aqui, eu tô bolando uma estratégia de phishing, e envio um e-mail, aí a pessoa clica no link, o que acontece a partir disso? Pablo, quer falar? Não, vou falar. O que o pessoal faz muito é eles falsificam páginas, né? Para enganar o usuário que ele está acessando um site confiável, um site que ele já acessa, para trocar a senha. Daí ele vai lá e bota a senha dele atual, e aí o hacker captura aquilo, e a partir daquilo ali ele pode iniciar um ataque num sistema, né? Num ambiente, né? O que acontece, né? O link em si, ou o anexo, um documento que tu vai abrir, e esse documento ele está infectado, vamos pensar assim, né? Dessa forma, tem um código malicioso dentro desse documento. Quando ele, dependendo, imagina o seguinte, né? Tu recebe um e-mail com um link ou com um anexo. Vamos dizer que esse anexo é um arquivo PDF, por exemplo. Pode ser outras extensões, né? Scripts num próprio anexo, mas hoje os sistemas de e-mail estão um pouquinho mais avançados em controle, então eles também eliminam, já consegue identificar se um anexo ele já é um pouquinho mais, já é um risco, né, para aquele usuário, ele já elimina, nem entrega. Mas assim, vamos imaginar que um arquivo PDF. Esse arquivo PDF, ele pode, dentro dele, ter um código malicioso, onde ao ser aberto no teu Adobe Acrobat, ou vários outros softwares que também abrem arquivos PDF, né? Ele pode ser aberto. E se aquela versão daquele aplicativo, que está aquele leitor do documento PDF, ela tiver uma falha de segurança, uma vulnerabilidade que possa ser utilizada para aquele script, ao abrir esse documento, aquele leitor de PDF, ele lê esse documento. E essa vulnerabilidade do software que está instalado lá no teu computador, né, porque tu não atualizou o software, por exemplo, coisa simples, atualizar uma versão de um aplicativo que tu utiliza, que nem tem custo, só que tu tem que ter uma gestão, né, um acompanhamento. Se aquela versão está vulnerável a um determinado tipo de código malicioso, ao abrir esse documento, esse atacante pode conseguir um acesso através daquele teu software, né, o teu aplicativo do teu computador. Por esse software ele vai chegar no sistema operacional e ele vai, conforme o nível de criticidade dessa falha, né, de segurança, já previamente, muitas vezes detectada pelos fabricantes. Claro, pode acontecer sim aquelas ameaças, né, e a vulnerabilidades de dia zero, que a gente chama, né, mas é que nesse momento de abrir em cima de um sistema vulnerável, aquele código pode tomar alguma ação no teu equipamento. E aí ele vai se alojar no teu equipamento. Normalmente esse código executa outro código dentro do teu computador, do teu dispositivo. Em uma evolução do ataque, né? Esse código, esse script executado naquele computador, ele pode, de forma reversa, mandar um sinal ou abrir mesmo um túnel, que é como se fosse uma VPN e o inverso. Normalmente tu entende a VPN como de fora da rede, eu quero fechar um túnel criptografado para a minha rede para acessar os meus sistemas. Mas nada impede nessa técnica de ataque que esse código executado na tua máquina gere um túnel em reverso de VPN por um equipamento, um sistema na internet, em regiões onde muitas vezes não são controladas, onde é um computador desse atacante que foi fechado um túnel para quê? Para que viabilize esse atacante conectar nesse equipamento lá, de onde ele estiver, por dentro desse túnel ele está dentro da tua rede. Aí ele dentro da tua rede, por esse túnel, no teu dispositivo, ele vai tentar atacar esse teu dispositivo ali dentro, ele vai começar a tomar controle dele, começar a reconhecer a rede, começar a ver onde tem outras falhas, para ele conseguir mapear, movimentar lateralmente, atacar, ou né, que a gente chama de ele usar vulnerabilidades de outros sistemas que estão ali no teu ambiente de rede, para também elevar o seu nível de acesso, começar a conseguir enxergar cada vez mais informações, dados, sistemas, serviços, né, canais de comunicação que tu tem ali dentro, para que com tudo isso aí ele consiga obter acesso a dados, acesso a sistemas, manipular sistemas, porque muitas vezes a gente fala de a perda de dados, né, que é relevante, sim, é importante, mas muitas vezes o atacante ele quer manipular a informação. Então, quando fala de um link para obter esse acesso, muitas vezes também um phishing, um ataque é um boleto falso. Então, eu acesso a empresa, eu consigo acessar o sistema, muitas vezes com senhas fracas.
ou um próprio sistema vulnerável, eu acesso aquele sistema, eu manipulo a informação que vai sair daquele sistema que, teoricamente, era para ser a correta, a produtiva, a legal, mas eu manipulei aquele dado e aí a ameaça, né, o risco ou o reflexo negativo, né, para aquela instituição que foi atacada, vai se refletir lá para os seus clientes lá na ponta. Vai mudar para quem que vai pagar o boleto, muitas vezes uma cobrança, dependendo do ataque a um sistema de banco, por exemplo, né, que possa também ter obtido algum acesso a um sistema bancário, fazer transferências. Então, um simples e-mail, uma simples brecha que aquele usuário não conseguiu identificar, poxa, isso aqui não é dessa fonte confiável. Nunca ouvi falar desse contato, por que eu vou abrir ele? Esse link está estranho, não é o link do banco. Esse e-mail de origem pedindo esse assunto, poxa, o assunto está certo, parece coerente, o corpo da mensagem foi escrito adequadamente, o anexo é um arquivo PDF, né? É só um arquivo PDF. Mas quem é esse remetente aqui? Não tem nada a ver com esse assunto, esse e-mail. Então é esse tipo de precaução e aí a gente fala de conscientização. Deixa eu dar um exemplo. Essa semana a TechJump foi atacada. Foi ontem. Eu recebi um e-mail de uma empresa completamente aleatória. A empresa tá lá seguindo sua vida, tranquila. Mas eu recebi um e-mail dela. Só que o e-mail, completamente diferente da empresa, o e-mail dizia que eu tinha irregularidades no meu imposto de renda. E tava lá a estrutura do e-mail bonitinha. Olá, senhor fulano, tá aqui. Clique aqui para, né, verificar a sua situação. Senão você pode ter o seu CPF bloqueado. Tava lá o e-mail. Não cliquei. Imediatamente, o que eu fiz? Aí fiz meu papel de cidadão aqui. Eu vi nos logs depois da ferramenta lá, tu clicou sim. Não cliquei nada. Na verdade, tu reportasse como phishing, né? Tem os 3 botõezinhos lá do Outlook, reportou como phishing. Né? Mas antes, eu liguei para a empresa e reportei para a empresa. Através da sua empresa, alguém está tentando invadir a minha. Né? Porque o que eles fazem também? Eles pegam o teu... Vamos lá, você tem uma ferramenta de e-mail marketing, por exemplo. O hacker pode invadir a tua ferramenta de e-mail marketing, criar o e-mail de phishing lá e disparar para toda a tua base de dados, todo o teu banco de e-mails. Né? O grande segredo é tentar parecer o mais sério possível, né? Senão não faz sentido. Se mesmo não sendo sério, a pessoa recebe um e-mail, fulano 003 408 5Z @outlook.com, com boleto da Claro nesse domínio, com a mensagem do corpo do e-mail, que já não é formatada igual, ainda assim muita gente clica, né? Imagina quando tu consegue ser o mais convincente possível, né? Que é o que tu falou, através de outro cliente que é confiável, eu consigo chegar e aquilo me traz confiança e clico. Eu vou dar o exemplo de um cliente nosso aqui que tem um sistema financeiro que fica na nuvem e os clientes deles começaram a receber um monte de e-mail, né, com o valor exato da cobrança que ele já pagava mês a mês. Então, e diversos clientes fizeram esses pagamentos ali, né? Achando, porque tinha todas as informações ali, né? O valor exato, a data de vencimento exata, né? Aí só que o cara se antecipou, mandou e teve clientes que pagaram, né? Porque... E desculpa te atrapalhar, mas assim, o que acontece nessa hora de um sistema específico, né? Não é só a infra, não é só os usuários. É a empresa que desenvolve o sistema também, ela também tem a sua consciência de que os seus sistemas têm que ser... está em dia, está atualizado, seguir a segurança por design mesmo, desde a sua concepção, aonde ele vai hospedar, porque também assim, né, uma software house, uma empresa de software, de um SaaS, ele é responsável pela infraestrutura e o fornecimento daquele sistema para o seu cliente final. Então tu pensa, olha só o quanto de responsabilidade que não é só a empresa, né, o que consome a informação. Toda a cadeia de tecnologia tem que ser responsável. Então, assim, uma situação como essa, quem é que é o responsável por atualizar esse sistema de SaaS que está lá na nuvem? A infraestrutura que tu está rodando, teu sistema de SaaS, ela é confiável? Ela está atualizada? Porque muitas vezes o desenvolvedor está preocupado com o código dele, está desenvolvendo o sistema dele para te entregar a melhor solução para ti, que é o usuário final. E ele olha o código, ele está olhando assim, mas
Qual é o servidor web de aplicação? Qual é o middleware que tu estás utilizando? Essas ferramentas que muitas vezes ele só utiliza atualizando e até o recurso lá ele faz uso para o código, para a aplicação dele. Quem que está cuidando daquilo ali para baixo? Então, assim, empresas que são que não são empresas, né, consumidoras, mas empresas de desenvolvimento que não estão prestando atenção na segurança da sua infraestrutura, elas estão deixando um risco para elas mesmas, de reputação delas, para os seus clientes e responsabilizar quem depois. Mas mesmo assim, mesmo tendo todas as melhores práticas, eu como empresa desenvolvedora de software, como empresa não sendo de software, mas qualquer outra, eu tenho toda a minha infra bem preparada. Mas o que impede, né, do usuário lá na ponta optar por não habilitar a autenticação multifator, por exemplo, mesmo a empresa recomendando fortemente, quase que obrigando, mas se começar a obrigar muito também fica inconveniente, perde cliente e tudo mais, mas recomenda, aí a pessoa escolhe por não ativar a autenticação multifator, deixa a sua senha fraca, e aí alguém vai lá, invade e começa todo o ataque, mesmo com toda a infra bem preparada. Mas aí tem que ter a definição de uma política que o MFA é obrigatório. Isso é alta direção, é política, não se negocia. Porque se tu for negociar isso, tu tá concordando em ter um risco a ter que gerenciar e assumir. Então a gente falando de cliente, semana passada a gente conversou com outro cliente, eu e o Juliano, e estava falando, olha, a gente tem aqui uma seguradora que a gente presta serviço para eles, esse cliente falando, e a gente falou, não, para tu acessar aqui esse nosso sistema que é meio que cooperado, eles acessam o sistema deles para fazer uso com informações, né? Para você acessar o meu ambiente, tu tem que habilitar a autenticação multifator. E tinha usuários lá dessa seguradora querendo acessar esse ambiente do meu cliente e do nosso cliente aqui, e ele falou assim, não vai, então tudo bem. Está aqui uma carta de responsabilidade, de risco, que vocês assumem quando vocês optam por querer impor que a autenticação multifator não vai ser não vai ser aplicada obrigatório para os seus usuários. Opa, deram 2 passos para trás, não é bem assim, então tudo bem, vamos ver como viabilizar isso aí. Então, assim, tu ter a postura, porque se tu aceitar tudo que a gente fala, né? Papel tudo aceita, um acordo nunca vou ser atacado, nunca vai dar problema, e a vida vai seguir até o dia que acontece. Só que quando tu joga a responsabilidade, né, tu mostra, olha, tudo bem, eu tô te dando a melhor prática, é aqui o caminho, só que tu tens o direito de decidir por não utilizar, dependendo do cenário, claro, porque ali era meio que um cliente desse nosso cliente, né? Só que a responsabilidade é tua. Quando joga a responsabilidade, né, claramente para o outro, aí poxa, peraí, vou me mexer, vou me adequar, vou mudar a cultura. Então, assim, é um movimento que todos têm que ter, não é só a tecnologia, não é só o usuário final achando que vai ser, não, eu estou tranquilo, não me preocupo com nada, e nada vai acontecer. Não, ele tem a parte dele também, que tem que compreender, entender, se posicionar, mas também é isso aí, é política, não só cultura, mas é política mesmo, tem que fazer e ponto final. Isso faz parte da nossa pilha, né? Da nossa torre de segurança. Uma delas, de novo, o elo mais fraco da corrente vai se construindo, e quando tu vê, tu perde a mão, né? Vamos pensar assim, do controle, né? Da maturidade e do teu elevar o teu nível de segurança no teu dia a dia. E as ferramentas auxiliam nessa segurança ali. Por exemplo, tem ferramenta que tu implementa a política, se o equipamento do usuário não atender o requisito de estar totalmente atualizado, estar com antivírus, né, certinho, ele não deixa nem logar nos sistemas da empresa, por exemplo. Tu define a política, aquele equipamento não atendeu aqueles requisitos, a ferramenta vai lá e bloqueia aquele dispositivo até que seja remediado. E não é política nem só do antivírus ali, que o Jean falou ali, mas assim, é num contexto da gestão do ambiente e dispositivos como um todo. Vou dar um exemplo da suíte Microsoft 365.
Podemos falar assim, né? Acho que aqui a gente tem muita experiência em volta disso, né? Então, tu tens um ambiente teu, que é específico lá no ambiente da Microsoft, que tem várias funcionalidades, e tu tens o teu licenciamento em todo para utilizar. Normalmente, começa com o licenciamento para produtividade, né? O Teams, o OneDrive, SharePoint, assim por diante, os e-mails. Só que quando tu começa a olhar o contexto da tua organização como um todo, do teu ambiente, como é que tu assegura todas as pontas? Como é que tu tem acesso e tu aplica essas políticas para o teu ambiente como um todo? Não são as máquinas isoladas, porque a produtividade possibilita ter o teu celular aqui agora, instalar o aplicativo e acessar meus e-mails e vai receber o Teams. Ok. Mas como é que eu garanto que aquela área onde tem aqueles dados mais sensíveis, eu só posso acessar ela se esse meu dispositivo for autorizado pela empresa? Porque o que impede do Maurício ter o dispositivo dele, configurar o acesso e acessar aquela mesma área? Porque uma coisa é o nível de permissão lá na plataforma, lá no Tenant, lá no SharePoint, naquelas arquivos. Outra coisa é quem e de onde tu pode acessar, em que condições. Então, para tu poder ter esse tipo de controle, tu tem que aplicar outros licenciamentos, né, funcionalidades mais avançadas de gestão de dispositivos nos endpoints, desses usuários. E aí tu começa, então, por exemplo, a gente está falando aqui, eu saí de licenciamento do Business Basic, Business Standard, para um licenciamento do Business Premium, quando a gente fala de pequenas e médias empresas. Eu saí do licenciamento do Office 365 E1 ou E3 e para um Microsoft 365 E3, por exemplo, ou o MS E3, ou o Entra ID, especificamente, ou o Microsoft Intune também. Então, quando a gente começa a entender que eu tenho que abraçar e ter esse controle maior do meu ambiente, controlar meu tempo, fazer a gestão efetiva dessas, nesse contexto, porque eu estou no ambiente, entre aspas, né? Vamos pensar assim, eu estou na nuvem, por mais que a gente esteja no escritório, mas meus dados estão na nuvem, estão seguros lá. Mas e nesse interim? E como os usuários, as pessoas, os dispositivos estão circulando? Como é que eu tenho mais controle e consigo impor as políticas? Porque a questão não é assim, o melhor esforço. É tu conseguir impor, porque é muito dinâmico, muda. Hoje tu tens o teu celular, tu atualizou ele, já é outro dispositivo. Tu deu um problema, eu vou acessar no computador lá do Cybercafé, acessar os meus dados. Como é que eu imponho? Essa área eu só vou permitir se for um dispositivo gerenciado pela empresa, se o usuário aplicar a autenticação multifator para acessar ele, e se ele estiver dentro do ambiente do IP lá da empresa, por exemplo. Esse aqui eu não vou permitir que acesse de fora da região do Brasil. Ponto. Então assim, como é que eu imponho essas políticas? Eu tenho que ter essas funcionalidades mais avançadas. Então, quando a gente vai falar de gestão de ambientes, dispositivos, usuários, identidade, a gente está falando dessa tecnologia necessária para a gente só não ficar no melhor esforço, e sim aplicar inteligência e estratégia no ambiente das organizações. E essas plataformas, elas se aplicam tanto para dispositivos corporativos como pessoal, que tu pode pegar e isolar os aplicativos da empresa numa área do celular do pessoal do usuário, né? que fica isolado da onde estão os aplicativos dele, e tu não mistura. Ele containeriza lá e deixa isolado. Né? Tudo isso são níveis de proteção de dados, né, de ambientes, de dispositivos que tu vai aplicando no teu ambiente. O que o Júnior falou, por exemplo, de isolar, é aquela situação. Eu posso, num controle de segurança nesse quesito, em alguns pontos. Por exemplo, eu tenho o e-mail da organização, ele pode enviar, receber e-mail, abrir os arquivos, o que for, mas se eu quiser copiar aquele texto do meu Outlook que está na área corporativa para jogar para dentro do meu Gmail, que é meu pessoal, porque eu quero pegar e vou vazar aquela informação, eu posso inibir. Quando eu tenho essas funcionalidades mais avançadas de segurança. Outra situação, por exemplo, né? Eu posso levar e dizer que os documentos vão ser criptografados efetivamente, e mesmo tendo acesso àquela área, porque, por exemplo, todos nós temos acesso à área do financeiro. Só que aquela planilha em específico é para um nível de segurança mais alto, que mesmo quem acessa a área financeira não poderia acessar ela. Eu categorizo aquele documento e eu só libero para o grupo de segurança, como a gente fala, né, de acesso, que tem acesso àquele documento. Todos nós vamos enxergar o arquivo XLS, mas não vamos ver o conteúdo dele. Só quem tem esse nível de segurança, porque daí destrava em relação aí está falando de etiquetar, né, categorizar os documentos e elevar quem pode acessar. E esse documento, se ele circular para outra área, mesmo a pessoa que pegou aquele documento, está lá no computador copiou de casa, XLS lá.
Se ele não aplicar a identidade dele para abrir aquele documento, porque é um certificado digital que está ali em volta, né, também envolvido para possibilitar esse acesso, essa pessoa não vai acessar. Então, vazia aquele arquivo XLS, porque eu, hoje, na empresa, tenho um nível de segurança. Joguei lá para o meu computador, tá? Pessoal, fora da empresa, por alguma razão, consegui tirar ele da empresa. Só que ele estava criptografado a um ponto onde só com a minha identidade corporativa eu consigo abrir. Fui desligado da empresa. Eu não tenho mais acesso à minha identidade corporativa. A gente tá vendo que a gente está... Por que tudo a base, né? Por que ter o controle do ambiente corporativo da empresa? Por que aplicar, né, os controles primordiais de segurança para o dia a dia e a produtividade? Por que trazer o controle da identidade dos dispositivos aqui para cima? Por que categorizar esses dados para criptografar eles? No momento desse desligamento, por mais que tu tenha aquele arquivo do Excel no teu computador... Se ele está aplicado com a política de criptografia, categorização de dados, tu não vai conseguir acessar porque tu não tens mais acesso à tua identidade corporativa. Tu não faz mais parte da empresa. Aquele documento ele se perde, ele não vai ser acessível os dados dele. Então, de novo, eu volto ao que eu sempre falo, é uma jornada. Tu tem que ir implementando camadas de segurança ao longo do tempo. Então, acho que esse é o entendimento, né? É saber que a gente tem para onde ir, a gente pode elevar. Só que a gente não pode negligenciar isso. Muitas vezes as coisas simples do dia a dia, elas acabam sendo um pouquinho negligenciadas, porque tu não está vendo um valor imediato na resposta ali agora. Mas é tudo uma base para que tu possa ir elevando e isso que se materializa, né, lá um documento criptografado para um usuário desligado, que ele não vai conseguir acessar porque foi aplicado esse grau de segurança, tudo começou lá atrás, de eu conseguir ter um ambiente bem organizado, básico. Ter os acessos lá, o MFA, ter os dispositivos, tu categorizando e isso vai resultar num nível de segurança e maturidade mais elevado da tua organização. Mas pensando nessa questão de camadas, né, fazendo o beabá aqui, fazendo do básico ao avançado, o que eu como gestor de uma empresa ou como gerente de TI, gestor de TI, eu tenho que começar a pensar do zero até a estratégia mais avançada, do que eu não posso abrir mão no sentido de proteção de usuário e dispositivos, né? Não da segurança como um todo, mas de usuário e dispositivo. O que eu não posso abrir mão, aonde que eu vou melhorando e o que é uma estratégia avançada aí de segurança? O primeiro ponto que é o mais básico é o que está na frente do usuário, né? E não adianta eu já pensar um cliente que não tem nada, por exemplo, não adianta eu pensar já no avançado se ele não tem nem o básico, né? Eu tenho que ter sistema operacional atualizado, eu tenho que ter o usuário com permissões específicas naquele computador que seja para ele conseguir trabalhar, né? Ou seja, que não consiga instalar aplicativo, que ele não consiga manipular aquele sistema operacional do jeito que ele quiser. Ele tem que estar num ambiente sempre controlado. Eu preciso ter uma ferramenta de endpoint, que é uma ferramenta de proteção, né? Foi-se há muito tempo o antivírus instalado na máquina. Eu preciso de uma proteção de endpoint, eu preciso de uma proteção que não faça o básico, que é o antivírus, que ele olhe para o comportamento da máquina, para o que está sendo feito, para o que na máquina, o que está sendo modificado na máquina, o que está acontecendo ali, o que está acontecendo a nível de rede também, para ele ter essa noção. Avalia o comportamento, né? O comportamento não só da máquina, mas ele vai analisar o comportamento lateral também, o que está acontecendo na rede toda. Então, isso que é importante, tu ter uma ferramenta de endpoint, que tu tenha uma console unificada, que tudo ali esteja se comunicando e que tu consiga não ficar vendo log de computador avulso. Não, tu precisa ter sempre a centralização dessa informação. Tu precisa ter sempre o todo na tua frente. Tu precisa estar sabendo como que está o comportamento da rede, não só o comportamento do endpoint que está na frente do usuário, entendeu? Então, quando tu tá lidando com administração, é essencial que tu tenha isso, né? Então, esse é o ponto, né? Não vou dizer básico porque... É fundamental. É fundamental, né? Não vou dizer o básico porque tem muita empresa que, na verdade, não tem nem a metade disso, né? Tem lá um antivírus
pessoal, gratuito, se lá né? gratuito, individual. Isso não é culpa, né? Muitas das, não vou dizer a maioria, mas muitas das vezes não é culpa também do cliente. Ele não teve alguém que deu a orientação certa para ele, que disse, cara, vem aqui. Hoje tu é assim, hoje a foto é assim, ó. Tu tem esse problema, isso aqui pode causar isso. Eu vou te dar exemplos, eu vou demonstrar e a gente vai estabelecer um percurso aí, a seguir e tu vai melhorando, né? Então, às vezes falta só orientação, né? Porque também a gente vê muitos casos, às vezes também, que ele até tem as ferramentas, mas... Não tá mal configurado? Não tá mal configurado, a metade das licenças não tá em uso. Ninguém olha o que tá jogaram ali. De qualquer jeito. Aí o que ele tá 5% mais protegido, porque instalou em parte das máquinas, não foi configurado, ele tinha uma ferramenta, às vezes uma console de gerenciamento que nunca foi usada. Então, né, mas o essencial, eu acho que é isso. Esse é o primeiro passo, então. Aí o primeiro fundamental passo que o Paulo está falando. Né? Tem fundamental. Isso se aplica a qualquer empresa. Qualquer empresa. Independentemente do tamanho da empresa. Aí, claro. Mas só se tiver 5, 10 esse mil. fundamental, o que é exatamente? Ele é um software? Ele é uma política? É um conjunto de situações. Tem tecnologia, então, tem serviço, tem política. Eu tenho a parte do sistema operacional, que eu tenho que garantir que está atualizado, que as ferramentas de terceiro, navegador, tudo mais, estejam atualizados, Java e companhia. E ainda assim tem gente que usa, ainda hoje tem ferramentas que garantem que isso tudo está atualizado. Que o local onde estão os dados da empresa está no local que é seguro, que tem as políticas de grupos, usuários em grupos que acessam aquelas áreas. Então, assim, isso já começa. Estou falando de fundamental. E quanto custa uma ferramenta dessa? Depende. Que depende do ambiente. Mas vamos lá, eu sou gestor de empresa que tem 100 funcionários, eu preciso implementar uma solução melhor. Já foi muito mais caro o investimento em tecnologia do que é hoje em dia. Sabe por que eu falo isso? Porque assim, se tu pensar que do básico, básico ao fundamental, que é como o Paulo está falando, tá? Eu somo uma licença do Microsoft 365 voltado para a produtividade, que dá esses acessos de segurança fundamentais ali de início. Já dá um MFA para ti acessar aquelas áreas. Já te dá a possibilidade de tu dar as permissões para acessar as pastas, os locais onde estão os teus arquivos, que controla os teus e-mails. Fundamental ali, já tem ali. O MFA, essa identidade do usuário também ser protegida. Então ali, do 365, da proteção de endpoint, eu posso trazer soluções da Microsoft para isso, ou mesmo de outros fabricantes também. E qual que é o valor dessa primeira que tu falou? É R$30 por mês por um usuário. Beleza. Então tem R$30 para os teus e-mails estar num lugar seguro. Tu sai de um provedor... Para tu poder utilizar segundo fator de autenticação e tudo mais. E beleza, isso é o básico dos e-mails. Aquele problema do e-mail lá num provedor perdido lá ainda, lá que só incomoda, que te enche de spam e que os phishing estão bombando lá porque não tem nenhum nível de controle. Porque quando tu pega um licenciamento desse, ele não é um avançado, no sentido de IA atuando, né, de uma forma de inteligência de uso do teu ambiente, né? Não entra nesse ponto, a gente vai para outros licenciamentos. Mas ali ele já tem anti-spam, já tem antivírus, já tem políticas de proteção do Exchange, lá, que é no caso do Microsoft 365, que já está ali disponível by default. Uhum. Então, assim, nesse nível. Aí tu pega lá endpoint, outro fabricante, tu pega solução de backup, tu pega firewall, daí tu olha no contexto ali do usuário, tu fala em conscientização já dos usuários, para eles também entenderem também nesse contexto. A gente está falando aqui, ó, um custo total de um usuário, vamos pensar assim numa solução como essa, fala em torno aí de uns R$130 mês, aí R$135 mês. Aí tu pega um pacote como o Business Premium, em volta disso hoje em dia o valor dele. Então assim, o teu usuário da informação, que está ali atuando com teus dados, né? Eu sei que tu, como gestor, eu tenho 100 funcionários, eu vou multiplicar isso, vai me dar um custo grande. Aí, assim, se tu for ao grosso modo, sim. Mas aí tu começa a discutir também perfis de cada usuário.
Quem que usa o Office mesmo nos dispositivos? Quem que são os usuários que são só de linha de frente de atendimento, que eles têm um licenciamento específico para eles muito melhor, muito mais reduzido, que traz as mesmas camadas de aplicação de proteção de identidade, de dispositivo, da proteção do endpoint ali com uma solução de antivírus, EDR, vamos falar assim nesse sentido. Tem que analisar cada contexto. E aí que eu ia falar, então assim, isso é básico. Então, a partir de R$30, tu já tem uma segurança que tu não tens mais... Tu não deixa mais os teus arquivos num drive pessoal do usuário, tu não fala mais pelo Google Meet da conta pessoal do usuário, tu não usa um Outlook... Porque, Maurício, a gente fala de pequenas e médias empresas, a gente está falando desse cenário na maioria das vezes. E o mais importante nesse cenário é que os dados estão sob a gestão da empresa. É isso que tem ali. Então, tu começa nessa base. A gente vai evoluindo, sim. Quando eu falo, eu saio de um R$30, vou para um 70, para um 130 mês para o usuário, eu estou trazendo já outras camadas que eu já discuti um pouquinho antes aqui, mas não precisa a gente entrar muito a fundo aqui agora. Mas que assim, aí dentro também não está incluso só segurança, né? Não, tem é um só monte isso. de coisa. Não, tem produtividade, tem atualização do Windows. Então, tu já tens o Windows Professional, versão 10 lá, tu pode ter a versão mais recente, a 11, padronizada no teu ambiente. Tu pode ter ferramentas que tu compra um dispositivo, vem da fábrica, com o número de série dele, tu aplica no Intune, tu faz a integração do usuário, mesmo ele estando no outro local remoto, aplicativo, já tudo configura preparado perfil, por meio de política. faz tudo automático. Tudo por meio de política. Então, assim, tudo é uma evolução. Agora, queria voltar um pouquinho no fundamental e falar o seguinte: quando eu vou para uma estratégia daí para elevar a segurança, tem tecnologia, tem identidade, tem dispositivo, tem tudo isso, mas tu também tem que começar a pensar e aplicar na parte de pensar o que o teu perfil de negócio, quais são as exigências dele. Então, por exemplo, muitas vezes uma exigência para uma empresa que é do setor financeiro ela é totalmente diferente de uma empresa que é do varejo. Quando a gente começa a elevar, né, o olhar de segurança ali, é mais ou menos? Depende. É que na parte do financeiro, tu tens algumas normativas, Banco Central, outras regras de nível de conformidade, né, tanto para dados, que tu vai ter que aplicar. No nível do varejo, tu tem outra frente, outras expectativas, ou outras exposições também a risco. Pensa, está falando de um varejo. Quantas máquinas aí de lojas, varejistas, por exemplo, que estão aí no meio dos ambientes, tu protege aquele ponto de rede que está lá no meio lá daquelas áreas de cliente lá. O que impede de alguém tirar o cabo de rede, conectar um dispositivo e ele está na tua rede? Tu consegue identificar isso hoje? Então, assim, hoje tem dispositivo, até eu tinha aqui hoje para trazer, um dispositivo pequenininho, tem 2 portas de rede, tu tira o cabo de rede, coloca aí nesse dispositivozinho, pega outro cabo de rede, liga nesse dispositivo e na porta da tua rede, da tua empresa, que vai estar lá no teu switch, que vai estar lá no teu ambiente, na tua rede IP. Eu posso ouvir esse tráfego. Ao ouvir esse tráfego, eu tenho um Wi-Fi, que eu posso me conectar por ele, que eu estou coletando esses logs tudo para mim e reconhecendo o teu ambiente e daqui a pouco eu estou atacando ele. Parece filme de ficção, mas não é. É igual aquela ideia do pendrive. Mesma coisa, eu tenho um pendrive, eu digito um código, eu carrego esse payload, que a gente chama ali dentro desse pendrive, desavisado, conecto em qualquer computador. Pode ser esse mesmo ambiente que eu estou falando. Conecto o pendrive lá no computador. Ao conectar, ele está emulando como se fosse um teclado. Ele chama um comando, ele digita os comandos, executa isso e aloja aquele softwarezinho malicioso que pode abrir um túnel, que bate naquela máquina do hacker filme, e a história começa toda novamente. Parece coisa de filme, mas a gente vê aí como foi o ataque do Pix, que não foi exatamente por um dispositivo, mas vamos pensar, eu posso pagar lá o fulano da empresa para escondidinho ele lá meter um pendrive e não ter nada com isso. Sim, engenharia social. Engenharia social e por aí vai. É golpe mesmo, ali, ele vai se beneficiar porque ele vai receber, e aí vai. Entendeu? E aí é a proteção, né? Tu pode ter uma ferramenta de endpoint, tu pode... definir uma política que o pendrive está bloqueado. Que qualquer dispositivo de armazenamento, seja pendrive, HD externo, seja uma impressora USB que quando tu conecta na máquina, ela traz um drive com o driver da impressora dentro. Certificado, porque o driver tem que ser certificado. Eu posso pegar a impressora, no flash dela, gravar algo, e o cara falar, nunca vou imaginar que uma impressora... E a própria impressora. Eu posso ter um cabo onde o conector USB tem um flash dentro
um cabo que tu usa para carregar o teu celular, por exemplo. Eu posso pegar, introduzir um flash, quando tu espeta achando que tá só carregando teu celular, na verdade tu tá com um dispositivo de armazenamento. Então eu tenho que ter regras que... Quer dizer que eu posso criar então uma estratégia onde eu produzo alguns dispositivos USB, venda no Mercado Livre como se fosse carregador de celular, aí tu vai botar na tua empresa e eu peguei ali os teus acessos. Isso, inclusive... E aí eu vendi os acessos na Dark Web lá pro pessoal de não sei da onde realmente realizar um ataque de ransomware, alguma coisa assim. Pode, isso aí inclusive acontece. Então tu vai lá Não quero dar ideias, tá? Não tô tu vai lá fazendo num apologia. desses sites de compra, por exemplo, vou comprar aqui um pendrive da Kingston. Beleza. Ou qualquer marca que for, mas, né, acho que é um dos mais vendidos aí. Cara, pode ser falsificado e que introduziram um código ali dentro. Queres um pendrive? Aqui, ó. A chavezinha para executar o código. Entendeu? Aí dentro. Não Deus bota. livre. Esse é um exemplo. Claro, aqui é ferramenta, né, do hacker do bem, né? Mas assim, ó, vou dar outro exemplo aqui. O dispositivo que eu falei, né? Tá aqui, ó. São 2 portas de rede em cada lado. Um USB que eu posso ter o teclado. Eu carrego o código aqui dentro. Eu tenho a chave para ativar ou desativar ele na rede. Eu posso ter um hub pequenininho, onde eu faça uso naquele ambiente lá. Tu acha que tu vai pegar um equipamento desse e largar dentro de um rack ou numa rede? Alguém vai achar? Alguém vai prestar vai. atenção nisso? Não. Mal tem um LED para clicar. Mas vamos lá, eu como empresa, como é que eu me protejo até disso? Camada de rede, camada do teu sistema. Camada. É camada. Por isso que a gente fala que não é só jornada, também segurança, tu nunca vai estar 100% seguro, mas assim, tu tem que elevar o nível de proteção por camadas no teu ambiente. E assim, não tá falando de físico, tá falando de Wi-Fi, tá falando daquele dispositivo na tua casa, que tu como colaborador, como usuário, pode utilizar ele, porque hoje tem um ambiente, né, um mundo móvel, remoto, híbrido. Só que como é que eu elevo quando tu tá usando esse tipo de dispositivo? Porque se eu tô com o computador da empresa dentro da empresa, é um nível de É um segurança. nível de segurança. Se eu saio dali... É outro. Eu como administrador ou gestor de TI, né, administrador do ambiente de segurança, eu também tenho que respeitar também que aquele dispositivo é do usuário, não é da empresa. Então, algumas coisas eu não consigo fazer lá. Aquelas coisas que eu não consiga fazer lá, eu vou tratar por política. Então, até aqui eu faço. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo do celular pessoal do usuário. Eu permito que ele tenha os dados corporativos também no próprio celular dele. Como é que eu faço para ir apagar aqueles dados na hora que eu quiser? Como é que eu faço para eliminar? Eu tenho que ter ferramenta e tenho que ter política aplicada. Porque eu não vou apagar os dados pessoais do usuário. Eu vou atuar quando eu precisar para apagar os dados que são corporativos da empresa, se não fizer mais sentido aquele usuário lá ter acesso. Inclusive, saiu na mídia agora, que tá na moda, as pessoas que forem demitidas, elas apagarem isso, dados né? sigilosos ou vazarem dados sigilosos. Tem isso, né? E assim, e outra coisa, Não né? é só o hacker que é ao ameaça, mesmo né? tempo que eu tenho que ter uma política de utilizar o usuário pessoal. Então, de novo, política, tecnologia para fazer impor aquela política. Por exemplo, eu posso permitir que tu use o teu celular para acessar os dados corporativos, sem problema. Mas se a versão do sistema operacional do teu celular não estiver atualizado, eu não vou permitir tu acessar naquele momento, enquanto tu não atualizar ele. Então, de novo, isso eu posso impor na minha política. Ó, tu pode utilizar o teu dispositivo pessoal, desde que tu sigas padrões de níveis de conformidade do teu dispositivo pessoal, porque... O que acontece? Eu sei que se tu tiver um dispositivo Android totalmente desatualizado, ele está totalmente vulnerável ao sistema operacional dele. Então, o Android, o iOS, ou o Windows, ele vai estar vulnerável a ataques que já são conhecidos. Porque a gente se preocupa muito com o ataque. Apareceu o Zero Day, né? Acontece, sim. Mas a maioria dos ataques, das brechas de segurança, são voltados para aqueles ambientes que já se sabia que tinha aquela falha há 1 ano, 2 anos, 3 anos, há vários anos. Aí não tem gestão, tá lá, não tem visão. tá desatualizado, ninguém sabe, e o cara usa a brecha para invadir o ambiente. E hoje é bem comum as empresas contarem com os dispositivos dos funcionários pessoais, né?
política, até o próprio colaborador, ele entende como mais fácil para ele, não vou lidar com 2, 3 dispositivos, né? Então, assim, só que tu tem que conseguir impor a política. E está impondo por meio de tecnologia. Não é assim, Maurício, só conscientize-se e cuide-se. Não, eu vou fazer isso valer, né? Outro item que a gente não comentou aqui, que é importante também, é o filtro da navegação, né? O controle da navegação do usuário, do computador, do dispositivo, né? Então, isso até é uma ferramenta nova que a gente está utilizando, que tu, ao tirar, por exemplo, o teu notebook lá da TechJump e levar para casa, tu consegue, a nível de empresa, controlar o que essa pessoa está acessando ou deixa de acessar, né? Então, por exemplo, num caso, se eu tenho filtros e bloqueios de navegação, num caso onde eu cliquei no link que eu recebi no e-mail, eu preciso me conectar para fora para trazer a informação que eu quero, executar script ou o que for. Eu vou fazer isso tudo pela internet. No momento que eu tenho filtros e controles de navegação, eu tenho a ferramenta de endpoint, de proteção, que ele vai olhar o comportamento, se é uma execução de script ou não, confiável ou não confiável. Ele vai agir em cima disso, como a gente presenciou esses dias que teve lá o zip do WhatsApp, por exemplo, que ele descompactava, executava um script e tal. Então, isso aí a gente pegou os bloqueios todos nos clientes e viu o comportamento ali, só que para eu executar esses scripts e me conectar, eu uso um domínio, eu uso um endereço. Então, mesmo que eu tenha antivírus, se eu tenho uma proteção de filtro de navegação, ele também vai me ajudar porque eu talvez não consiga nem chegar no endereço que o hacker está me levando para baixar o que ele precisa para executar, entendeu? Mesmo que eu clique no link do e-mail malicioso. Mesmo que eu clique, se está bem configurada e se ele faz parte lá das listas e tudo mais de bloqueio, ou digamos, eu bloqueio tudo e só não bloqueio o que o pessoal deve acessar, ele vai bloquear. Então, mesmo que o antivírus pegue o comportamento, por trás eu ainda tenho a ferramenta me proibindo de acessar aquele endereço, entendeu? Camadas. Camada de segurança. Num caso, é uma camada que protege. Num outro evento, outro cenário, é a outra camada que protege mais. Em outro cenário, elas vão trabalhar juntas. Elas estão num contexto. Então, tu aplicar as seguranças em camadas e conseguir visualizar isso. E fazer a administração disso no dia a dia. Então, não achar que tecnologia instalada, vira as costas, está resolvido. Não é assim que funciona. A segurança ela depende sempre do contexto de cada empresa e de cada colaborador de cada empresa ou de cada operação que a empresa possui. Das equipes decisórias na política. Camada. E aí a gente vai empilhando ferramenta, vai empilhando custo de licenças e de serviços, mas no fim das contas, o que é caro, né? O custo, né? A gente fala em custo, né? Mas qual é o valor que tem a tua reputação? O que é mais caro, né? Então, assim, de novo, o trabalho que a gente faz de conversar, de expor, de ter troca, de demonstrar, muitas vezes, esses riscos, essas ameaças, né? É para também conscientizar, né, empresários, investidores, gestores, usuários, colaboradores, de que quanto que custa a reputação da tua empresa ser afetada publicamente? Quanto que custa não só perder os dados, a gente fala de perder de dados, tudo, né? Deixar de operar. Tu tem uma indústria que trabalha 24 horas por dia. Eu vou gastar R$150 por dispositivo para eu ter, vou gastar 200 para ter tudo isso que vocês estão me oferecendo. Beleza, agora criptografa todos os dados e pede resgate. Vai pedir 1,5 milhão, 2 milhões, 4, 5, 6, 7, 10 milhões. Tu volta a operar, né? Precisar que tu volta a operar. 10 milhões para talvez te devolver tuas informações. E fora o tempo que tu ficou parado. Tu tem uma operação de e-commerce, tu tem uma indústria, tu tem algo que diariamente, cada hora, cada dia de trabalho representa um volume significativo ou de faturamento. Às vezes tu pegar um dia, não tem custo, tem valor. Quanto que é o valor? Às vezes tu pegar um dia de parada, já pagou anos
de solução para todos os dispositivos. E entendeu? esses anos tu estaria num ambiente muito mais organizado, muito mais confiável, né? Ao longo desses anos que num evento... E ele vai acontecer. Esse dia ele chega, que essa às vezes, parada ela que às vezes a acontece. pessoa olha pela... Não adianta nem bater. vezes, mas assim, vai né? acontecer. É pro psicológico da gente. Se tá preparado ou não. Ninguém vai conseguir dizer que o ambiente está 100% seguro, mas tu vai adicionando camadas e isso vai garantir que tu tem um risco menor. Vou te dar um exemplo. Tem um cliente com uma aplicação, né, que só o pessoal da empresa usa e essa aplicação está aberta para a internet e para o mundo inteiro. Pô, mas os meus funcionários estão no Brasil, por que eu vou deixar a porta 80, 443 aberta para o mundo inteiro? Tu consegue publicar, não, eu vou deixar acesso permitido somente do Brasil. E isso diminui a área de ataque, porque geralmente ataques nas empresas vêm da China, da Índia, isso tu bloqueia, já diminui, né? Isso não possibilita do cara acessar um servidor do Brasil para depois tentar atacar a tua aplicação, mas diminui a área, né? Posso fazer uma gracinha aqui? O assunto é sério, mas é uma graça, né? E não adianta a gente se acomodar, porque a gente não está tendo problema, não estou vendo ataque. A gente tem que aplicar, a gente tem que atuar, a gente tem que ter essa tecnologia, tem que ter as ferramentas, aplicar serviço, conhecimento para elevar o nível de segurança da tua organização. Então, assim, se tu que é de tecnologia, que não está tendo problema até hoje, e acha que, não, segurança, não preciso me preocupar tanto, sai daí, Mandrião. Organiza o teu ambiente. Sai daí, Mandrião. Você entrou no Manezeixe. É isso aí. Manezeixe. Ó, arrombaste. Arrombaste, Juliano. Tens backup, Pablo? Tens backup, Pablo? Tem. És um monstro. Tem backup. Monstro maior ainda se tiver com imutabilidade aplicada, né? Não, aí é um das galáxias, né? O assunto, a gente tá brincando, mas o assunto é sério, tá? Assim, a gente tem que descontrair aqui, porque tá uma conversa aqui tranquila, né? Acho que quer levar verdade, quer levar intenção e ação, né? Mas a gente tem que descontrair um pouquinho, né? O assunto senão é sério. tudo é medo, tudo é risco, tudo é problema. Não, vamos descontrair um pouquinho, mas falando no assunto e para conscientizar, para tocar realmente as pessoas, as organizações, da importância disso. O assunto é sério, o assunto ele é às vezes até chato de pensar, especialmente empresas que não têm uma TI estruturada, não tem alguém pensando nisso no dia a dia. Como é que o gestor vou parar para pensar, né? Mas estrategicamente a segurança ela tem sido colocada com frequência aí nas pautas no top 3, top 5 de maiores riscos das empresas, risco de negócio, não é risco de tecnologia, né? Segurança não é da área da TI, segurança já vem aí há muito tempo sendo uma pauta de negócio, né? Então por isso que a gente tenta brincar para tornar o assunto mais descontraído, mas o assunto ele é sério, ele é importante. O assunto, por mais que a gente tenha um serviço aqui que a gente possa prestar para as empresas e apoiar as empresas em segurança, a gente quer levar a consciência adiante também, né? Por isso que a gente faz essas conversas, para aumentar o nível aí do mercado. Mesmo para aqueles que não são clientes da TechJump, né? Todos. Acho que conscientização de segurança ela é uma necessidade pública. Porque mesmo aquela pessoa que não trabalha numa empresa, mas ela tem uma conta num banco, ela tem uma informação pessoal dela que ela tem que cuidar. Como ela consegue se tornar mais consciente no mundo que a gente tem hoje, cada vez mais digital, e que golpes cada vez mais rápidos e por meios e canais que a gente nem imagina, os que ainda estão por... Hoje em dia virou obrigação todo mundo saber pelo menos os riscos que está correndo, né? Porque a pessoa às vezes, mas eu sou de outra época do celular, e cara, assim, se tu tem um smartphone na mão, muito provavelmente tu acessa banco, tu faz várias outras coisas. Então, mesmo que tu não te interesse por tecnologia, que isso seja uma coisa que tu aprendeu na marra, digamos assim, tu é obrigado a saber. Não foi-se o tempo em que, cara, assim, só conhecia e entendia dos riscos da tecnologia quem se interessava. Hoje em dia todo mundo tem que saber, porque se tu não souber, daqui a pouco a tua conta do banco vai estar vazia, tu não sabe nem o que aconteceu, mas foi porque, cara, eu cliquei no arquivo zip do WhatsApp que me mandaram, aí eu cliquei, nada aconteceu e achei que foi por isso mesmo.
como se fosse uma ligação por engano. E Mas, não- na verdade, é obrigado. Tem que saber. E hoje todo mundo está conectado, então cada vez tem mais, a área de ataque está maior, né? Então, É Sim, isso aí. e não é só uma conscientização para proteção individual própria ou da própria empresa. É também uma responsabilidade que a gente tem com todas as pessoas e empresas que a gente se relaciona. Porque eu posso ser porta de entrada, eu como indivíduo ou eu como empresa, eu posso ser porta de entrada para um ataque muito maior que pode acontecer num cliente meu. Né? Como é o caso ali do e-mail que eu recebi ontem de phishing, uma outra empresa poderia ser porta de entrada para a TechJump ser invadida e a TechJump Se apresentada para um cliente da TechJump. e ir para um Sim. cliente da TechJump, um cliente aí que tem, sei lá, milhares de funcionários e que vai eles pra outra aí, que, e aí que escala, e isso acontece. Então é uma questão de responsabilidade, né? E é isso? por aí. É por aí? É por aí. Por aí. Então tá. Exatamente. Esse foi o nosso Além do Backup de hoje. Juliano, tá satisfeito? não, tô satisfeito sim. Foi bom? Foi bom, foi bom. Legal. Então tá, obrigado a você que nos assistiu aí até agora e até a próxima.